Olá amigos, me chamo Antônio Marcos e vocês estão no canal Antônio Cuteleiro. E o vídeo de hoje é para vocês que querem fazer um punhal com poucas ferramentas, né? Foi um pedido de um colega aí do canal, o Alisson Denis, que ele falou: pô Marcos, dá uma ideia de como fazer usando só uma esmerilhadeira, enfim. E hoje estamos aí, vamos fazer usando apenas a esmerilhadeira, um disco flap, um disco de desbaste, né? E um disco de corte. E algumas limas, né? Algumas limas. Enfim, é isso aí. Se vocês estiverem gostando dos meus vídeos, por favor, amigos, deixem um like e também se inscrevam no canal. E se também não estiverem gostando, pode dar um dislike, que pelo menos eu vou saber que eu estou na contramão. E vamos lá, vou mostrar o restante do vídeo e o aço, enfim, como fazer o desenho. Voltei aqui, ó. Então arrumei aqui uma chapa de aço. Ela tem um aço 5160, tá? Só para saber. Ela tem 6,8 milímetros aqui de diâmetro. Aqui, ó. A largura dela é de 4,5 centímetros, né? Então o nosso punhal tem que caber aqui dentro. Como é que faz um desenho de um punhal? É parecido com o desenho de uma faca, né? Você desenha uma faca num tamanho pela metade, né? Mas com o dorso reto, né? Com o dorso reto. Aqui é a parte onde vai encaixar a guarda, como se fosse uma faca. E essa é a sacada para ficar fácil o negócio. Agora eu vou colocar lá em cima da lâmina e vou mostrar para vocês. Vou fazer uma pausa de novo e vou posicionar ali, tá bom? A parte mais larga aqui, próximo da onde seria o ricaço da minha faca, ela tá com 2 centímetros, tá? Essa parte aqui, ó. Deixa eu pegar uma régua só para te passar a medida. O tamanho aqui da minha lâmina total, ela tem 25 centímetros aqui de comprimento, né? E a minha lâmina vai ter de comprimento 16 centímetros, tá certo, amigos? Mas não precisa ser essas medidas, não. Há um conselho que eu dou. Se forem fazer uma adaga, um punhal, enfim, usem um aço grosso, tipo 5 para cima, 5, 6,5, 6,8, 7. Porque se for muito fino, vai ficar mal feito a parte da espinha, aonde as partes que começa do gume pro dorso se encontram. Não fica tão legal, né, esse acabamento. Eu vou mostrar para vocês entenderem na prática aqui, se tiver meio confuso o negócio. Pera aí que eu já vou posicionar para a bancada agora. Então, amigos, olha aqui, ó. Aqui está o nosso desenho, né? Aqui está a nossa chapa. O que eu vou fazer? Eu vou fazer isso, ó. Isso aqui são ímãs. Vocês podem quebrar algum outro falante aí, se não tiverem esses de neodímio aqui. Ou colar, ou pintar, enfim. E a grande sacada é agora. Eu vou deixar um espacinho aqui. Deixa eu mostrar aqui. Porque eu vou desenhar aqui, né? Eu preciso desenhar, não posso usar essa margem como final. Porque se eu não riscar aqui, vai ficar com diferença de tamanho. Então o ideal é eu puxar o desenho um pouquinho para cima e desenhar, tá certo, amigos? Por isso a chapa tem que ter uma largura de pelo menos uns 5 milímetros, que é o meu caso dessa daqui, maior do que o desenho total da sua lâmina. Então agora é fácil, a parte de passar o pincel em volta, ó. Aí eu venho aqui e
eu vou tirar aqui, ó. Agora o que que eu vou fazer, ó, né? Eu coloco esse outro desenho aqui, ó. Respeitando aqui as medidas. Só para vocês entenderem, ó. Agora ficou mais claro, né? Bem mais claro a ideia. Agora eu risco aqui também. Depois, na hora do desbaste, nós vamos tirar todas as imperfeições, tá certo, amigos? Ó. Ficou bacana, né? Ó. Bem fácil, né, amigos? Se fizerem desta forma. Agora eu vou fazer uma pausa e vou cortar. Começar a cortar aqui, ó. Vou seguir aqui o desenho que eu fiz, né? O legal desse tipo de faca, né? Que são cortes retos, né? Mais fácil de fazer, né? Quando você tem um cabo cheio de curvas, né? É um pouco mais complexo, mas enfim, também fácil de fazer. Vamos lá. Eu estou cortando aqui, ó. Eu estou deixando um pouco longe, né, da minha linha que eu tracei, né? Porque aqui eu vou ter que depois consertar essas falhas aqui do corte da esmerilhadeira. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma pausa, vou cortar aqui deste outro lado, né? Como vocês podem ver, né? E depois eu volto e mostro, porque é desnecessário, né? Vocês já viram como é que faz, né? Uma coisa, né, para quem está iniciando, não force muito o disco em cima do aço, né? Deixa ele cortar no tempo dele, né? Porque senão você tem um aumento do desgaste do disco, que corre até o risco dele quebrar e acabar te acertando, tá certo, amigos? Então eu vou fazer esse outro corte e depois eu venho pro cabo aqui. Mais uma pausa. Então, amigos, olha, já fiz aqui o corte na parte da ponta
do nosso punhal. Agora eu vou fazer esses dois cortes aqui, deixar só a espiga aqui no meio, essa espiga central aqui, tá certo? Mais uma pausa, vou posicionar. Vocês estão percebendo que é bem simples, né? Os cortes, né? Vamos lá. Já vai quebrar isso aqui. Amigos, então o que eu vou fazer? Vou fazer a mesma coisa aqui, fazer um corte aqui e puxar. São cortes retos, né? A espiga, ela não vai ficar nesse diâmetro total, né? Ela tá muito grossa, né? Vou fazer ela um pouco mais fina depois. Eu tô cortando com sobra porque se acontecer alguma falha, algum erro, eu tenho muito material para consertar ainda, tá certo? Mais uma pausa. Então, amigos, olha aqui, ó, ela está toda ainda meio aqui desconformada ainda, porque ainda vou fazer agora o conserto dessas laterais, né? Que agora é o próximo passo. Mais uma pausa. Então, amigos, agora eu vim aqui para minha morsa. Se vocês não tiverem morsa, comprem aquele grampo C ou sargento, como ele é conhecido também, né? Aí vocês conseguem prender, né, em alguma porta, em algum lugar, né, com esse grampo, enfim. No caso eu vou usar minha morsa que eu tenho aqui. Agora eu vou fazer a conformação aqui das linhas, né? Eu vou vir aqui, eu vou trocar o disco, vou colocar esse disco aqui, né, de desbaste, e eu vou, né, obedecer essa linha aqui que tá já demarcada, né? Eu vou passar aqui nessa direção, aí eu vou virar, vou fazer nessa direção, vou conformar aqui todas as minhas linhas, aí vou acertar essa parte aqui onde vai a espiga, enfim. Vou fazer uma pausa e vou colocar o disco na esmerilhadeira. Vamos lá, amigos. Já coloquei aqui o disco na minha esmerilhadeira. Então, amigos, só um detalhe, com muita calma e carinho nessa parte. Não vão com muita força, vão desbastando e olhando se vocês estão seguindo as linhas, tá certo? Porque se comer demais não tem como devolver o aço para a peça. Então vai seguindo com calma, sem pressa. Aqui é um serviço sem pressa para ficar legal, tá certo? Vamos lá, vou continuar aqui.
Isso aí, ó. Eu ainda vou fazer mais, né? Não é só isso, né? Vou chegar mais próximo ainda. Mas, ó, com cuidado, com carinho, vocês conseguem seguir a linha, tá certo? Vou gastar mais um pouquinho. Isso aqui é só para vocês terem noção. Tá certo, amigos? Ó, vou fazer uma pausa para esse vídeo não ficar muito longo. E vou fazer agora do outro lado e vou mostrando como é que tá ficando. Fazendo as últimas conformadas no processo, galera. Vamos supor que vocês tiveram uma certa dificuldade em chegar próximo aqui da nossa linha demarcada, né? Então o que eu aconselho? Se vocês tiveram alguma dificuldade, ache uma lima aqui que vocês compraram e vão nesse processo aqui, ó, quer ver? Com a lima vocês vão ter um pouco mais de habilidade, né? Você consegue ir melhorando, né? Esse acabamento aqui na lateral. Agora eu vou pro cabo. O cabo tá todo disforme ainda. É o mesmo processo, amigos. Um detalhe, tomar cuidado nessa região aqui, né? Venham aqui no cabo, mas cuidado para não tocar demais aqui no final. Aqui nessa linha do próximo do ricaço aqui. Tá certo, amigos? Então vamos lá. Mais uma pausa. Ou não, acho que dá para ir direto. Depois eu faço a pausa. Posicionar um pouco melhor aqui. Fiz aqui só para mostrar, ó. Se não ficou de acordo com o que vocês esperavam, vão para a lima de novo, ó. Pega a velha lima e prende direito, né? Ó, só para vocês verem, eu vou fazer aqui rapidinho. Não se preocupem aqui com essa área aqui, porque essa área eu vou ensinar daqui a pouco como que nós vamos fazer ela, tá certo, amigos? Ó, essa parte aqui eu tô gastando mais tempo porque aprender a deixar a peça toda alinhadinha é importante, que vai facilitar muito na hora do desbaste, sabe? Ó, eu tô fazendo em tempo real, só para vocês verem que não demora, né? Só... E nem precisa ter tanta assim habilidade, né? É só raspar a lima na peça. Vou mostrar como que tá ficando, para vocês verem que é real o negócio, ó. Ó. Falta fazer só esse cantinho aqui, né?
Mas olha, rapidinho. Fica alinhadinho, fácil, não demora, tá certo, amigos? Aqui vocês também podem fazer a mesma coisa. É assim, chegue até perto de onde vocês querem, depois pode ir para lima, para poder ficar bem legal. Porque o desbaste ficar com essa espinha aqui bem centralizada, essa parte aqui tem que estar bem feita. Porque senão vocês vão seguir uma referência errada, a espinha fica torta, tá certo? Depois eu vou desenhar do lado de cá também que precisa, tá? Aí eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Primeiro eu tô dando aquela alinhada na peça. Agora, ó, eu vou acabar esse pedacinho e vou fazer esse lado aqui que tá todo disforme, tá certo, amigos? Vou fazer uma pausa para não ficar mais longo do que já tá ficando. Amigos, olha um detalhe aqui que eu tava esquecendo já quase de passar para vocês. Ó, toda hora que vocês fizerem um lixamento, um alinhamento da peça toda aqui, vão lá na bancada, peguem o seu desenho, dá uma olhada, ver se você não ultrapassou nenhum limite, porque se ultrapassou, vocês diminuem o desenho e volta para cá e faz de novo, né? Porque se vocês tiverem ultrapassado um lado mais que o outro e seguir adiante, no final a lâmina vai ficar torta, vai ficar feia. Então o ideal é toda hora que você fizer um desbaste, igual eu estava aqui na lima, né? Ó. Agora eu voltei lá na bancada, coloquei meus ímãs, eu vou conferir o desenho, vou riscar de novo, vou ver se está dentro do esquadro. Porque não adianta fazer isso com pressa, isso aqui tem que ser assim, muita calma e paciência. Tá certo, amigos? Mais uma pausa. Então, amigos, eu fiquei pensando aqui o que eu poderia falar para vocês se na hora que vocês fossem pegar o desenho, né, e comparar ele aqui, né, dos dois lados, né, assim, e não tivesse ficado tão alinhado, tanto a espinha quanto a lateral da forma que vocês esperavam. Então, uma outra forma, depois que já tiver toda esquadrejada direitinho, é você pegar, né, depois que tiver toda esquadrejada, tá, gente? É vir aqui ó, com um paquímetro, uma régua, seja lá o que vocês usem para medir, né, ó, e determinar o tamanho total. A minha tá dando 4,2 milímetros, ou perdão, 4,2 centímetros, certo? Então a gente vai dividir por 2, que vai dar 2,1, certo? Aí vou pôr aqui, ó, 2,1. Venho aqui, faço uma marca, né? Vou fazer assim, ó. Divido aqui, né, no meio. Venho aqui, faço uma marca e puxo uma linha até a minha ponta da lâmina. Vou do outro lado também, descubro o meio aqui e puxo uma linha até a ponta da minha lâmina. Perfeito, amigos? Não tem como dar errado, tá certo? Então essa é uma outra forma depois que já tiver tudo alinhadinho, tá bom? Mais uma pausa. Marcado, amigos, ó, dos dois lados. Agora a próxima marca é definir aqui, ó, o meio, tá certo? Esse meio aqui, ó, pra gente começar o processo do desbaste. Mais uma pausa. Ah, um detalhe, antes de seguirmos com aquela marcação que eu falei aqui, nós temos que acertar esse ombro aqui, porque a nossa guarda vai encaixar daqui, né? Então ele tem que estar partindo do mesmo ponto. E para fazer isso, para ficar decente mesmo, só usando um guia de lima. Eu tenho um guia de lima antigo, que foi quando eu não, muitos anos atrás, eu fiz um guia de lima. Meio tabajara aí, meio bagunçado, mas funcionou, né? Eu acabo nem usando mais ele. Eu tirei até os parafusos aqui, ó. Eu pus essas duas guias, soldei aqui duas porcas, né? Aqui vão dois parafusos, um chave Allen, eu coloco na lâmina, enfim. Aí depois eu comprei um guia de lima mesmo, né? Muito tempo atrás também, que é o que eu uso. Mas a ideia aqui é como que vocês vão fazer se vocês não têm o guia de lima. Então, qual que é a melhor técnica, que também funciona? Vocês acharem duas limas velhas que vocês, enfim, que sobrou. Essa lima de
amolar ou afiar enxadas, enxadão, machado, bem cansadas e gastas, né? O que nós vamos fazer aqui, ó? Ela vai ser o nosso guia de lima aqui, ó. A gente vai determinar, né, aonde a gente quer aqui que seja consertado, né, o ombro. E nós vamos emparelhar aqui, ó, as duas limas. E aí nós vamos ter uma base forte e resistente que não vai ser comida pela outra lima, né? Ela vai até agredir um pouco o fio da outra lima, mas não tem importância, porque o próprio guia de lima também faz isso, porque a dureza dele é alta, então ele também, enfim, afeta de alguma forma a lima. Agora eu vou só um detalhe, né? Elas têm que estar totalmente alinhadas aqui, assim, ó, uma paralela à outra, né? Achar aqui o ponto mais reto da lima. Eu vou prender aqui com uma ferramenta que eu tenho, que já vou mostrar. E aí nós já temos um guia de lima improvisado, tá certo, amigos? Mais uma pausa. E se vocês quiserem fazer um guia de lima também, aí só que vocês vão ter que fazer uma destempera na lima, ou usar um outro método que qualquer dia eu vou ensinar como furar sem tirar a têmpera, tá certo? Então, amigos, olha, coloquei outro grampo C para ficar mais firme aqui as duas limas, né? O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar aqui na minha morsa e vamos pro lixamento. Vou fazer uma pausa aqui. Fazer uma pausa aqui só para mostrar como que tá ficando. Essa minha lima é uma lima nova, tá? Ela come bem. Deixa eu ver que marca aqui, essa coisa aqui. Nem sei a marca. Ó, vamos lá. Aqui, ó. Eu vou continuar comendo aqui. Vou fazer o outro lado, tá certo? Já volto para mostrar. Então, amigos, olha como que a lima vai ter que deslizar na outra lima, ó. Aí vocês passam pro lado de cá, tá bom? Ó. E vamos embora. Fazer assim por aqui. E depois nós vamos gastar aqui também. Nós vamos fazer um rebaixo aqui, ó, tá bom? E outro rebaixo aqui. Tudo isso leva um certo tempo, tá certo? Aí uma pergunta que bem provavelmente vocês vão fazer. Posso fazer sem essa engenhoca aqui com as limas? Fazer a olho? Pode. É só ir com muita calma, cuidado e paciência que vai dar certo também. Perfeito? Vou fazer mais uma pausa e vou acabar o desbaste aqui. Então, amigos, olha, agora eu tô aqui nessa... Eu tô gastando assim agora, ó. Vem pra cá, ó. Por quê? Porque eu tenho que deixar uma cova aqui, né? Uma cava, na verdade. Depois eu vou gastar essa parte que sobrou aqui, ó. Praticamente, ó. Não tô tocando mais na lâmina, só na lima, ó. Deu trabalho, hein? Essa engenhoca aqui. Não foi tão fácil, não. Mas, enfim. É uma ideia. Existem outras, ou quem não quiser passar por essa canseira aqui de tentar igualar, enfim, nivelar por grampo C, pode fabricar pegar um feixe de mola de qualquer carro aí, uns Toyota velho aí, tira a têmpera, faz os furos, passa 2 parafusos, tá feito, e depois tempera de novo, tá feito o guia de lima. Tem um monte de vídeo legal aí na internet. Mas se alguém precisar, eu faço um vídeo ensinando a fazer um guia de lima, não tem problema. Ou comprar um guia de lima. Tem bastante gente fabricando aí mais em conta, né? Porque é muito útil, gente. Vocês vão acabar usando isso durante até o final da vida de vocês de cuteleira. Não tem jeito. O guia de lima é essencial. É uma ferramenta tão essencial quanto lima, lixa, esmerilhadeira. Mas enfim,
A ideia aqui é fazer um negócio com poucas ferramentas, então por isso adotamos essa técnica aqui. Agora eu vou tirar e vou mostrar para vocês. Tirar aqui as colas, né? Ó. Dá uma olhada. Aí ficou esse rebaixo aqui, aonde a nossa guarda vai encaixar. Perfeito, amigos? Mais uma pausa. Ó, eu marquei 1 centímetro desse final até essa linha, né? Os dois lados. Porque o nosso desbaste vai começar dessa linha para cá. Tá certo, amigos? Então agora eu vou traçar o meio dessa parte aqui onde vai ser feito o fio, de todos os lados, e a gente volta para a esmerilhadeira. Pintei aqui, ó, né, dos dois lados. Peguei uma broca de 6 milímetros e vou traçar aqui o meio. Só um segundinho. Vamos lá, amigos, ó. Já está aqui a lâmina sobre uma base bem retificada e vamos riscar aqui, ó. Vou fazer dos dois lados. Agora vamos pro lado de cá. Perfeito. Aqui também, ó. O que nós queremos? Que o nosso primeiro desbaste pegue dessa primeira linha aqui e venha até próximo aqui dessa espinha, tá certo, amigos? Então, amigos, olha, continuo aqui com o disco de desbaste. Diferente de quase todo mundo que ensina a fazer faca por desbaste com a esmerilhadeira, passando a esmerilhadeira na lâmina, eu faço diferente. Eu prendo a esmerilhadeira e passo a lâmina na esmerilhadeira. Vou prender ela aqui na minha morsa. Pausa. Então, amigos, aqui ó, só recapitulando. Nós temos essa marca no meio que nós não podemos ultrapassar. E temos aqui ó, 2 linhas. Ó. Então nós vamos seguir da primeira linha até próximo dessa marca. Depois do outro lado dessa linha até próximo dessa marca. E assim sucessivamente. Nós não vamos passar nessa posição. Nós vamos passar a princípio nessa posição aqui. Ó. Eu vou começar dessa linha para a ponta, né? Então eu vou encostar aqui, ó, sem pressa, sem afobamento, com todo o carinho do mundo, passando lentamente, né? Gente, respeitem essa linha para não matar essa parte, que isso aqui faz parte do desenho do punhal, tá bom? A adaga, enfim, é tudo meio que parecido. Vamos lá, começando o desbaste.
Eu cheguei próximo aqui, ó, dessa linha, onde está o gume, né? E aqui eu cheguei próximo também. Aqui nós vamos usar uma lima, ou talvez a nossa roda de flap, perfeito? Agora eu vou seguir, né? Vou seguir fazendo igual eu fiz desse lado, só que eu vou pausar para não cansar vocês, né? Vou fazer de todos os lados e já volto para outra fase, tá certo? Uma pausa aqui importante. Olha aqui, amigos, ó. Eu respeitei sempre a linha do meio, né? A espinha. Agora eu vou para outra fase. Já vou posicionar e volto para mostrar para vocês. Se vocês quiserem colocar a lâmina e passar a esmerilhadeira, isso fica a cargo de cada um, né? Às vezes a sua técnica é melhor daquele jeito, aí você pode fazer que não tem problema não, tá? Então, amigos, olha aqui, ó, coloquei a minha roda flap na máquina. Aqui tem dois caminhos, né? Ó. Vocês podem usar a roda flap ou podem ir para lima na bancada. Eu vou fazer um pouco aqui na flap e depois um pouco na lima para vocês verem, tá certo? Mais uma pausa. Então já está posicionado aqui, os mesmos conceitos, ó, tomando cuidado para não ultrapassar essa linha que nós já demarcamos e com muito cuidado, carinho, paciência, né? Perfeito? Vamos lá, vou ligar a máquina. Que eu vou fazer agora? Eu vou colocar ali numa bancadinha, vou prender com grampo C e vou usar a lima para tentar chegar aqui bem próximo aqui, ó, da minha coluna desse punhal, dessa adaga, enfim, sem estragar. A lâmina já está presa aqui. Agora eu tenho uma lima mursa aqui, ó, vou usar ela.
Se vocês tiverem uma lixadeira de cinta, coisa e tal, pode ir direto para a lixadeira de cinta, não precisa ficar nesse sofrimento aqui não. Isso aqui faz parte da ideia que você não tem ferramenta. Você quer fazer um punhal. Tá certo, amigos? Olha, vou tirar, vou mostrar como que eu estou chegando perto da espinha, né? Aqui, dá uma olhada. Ó. A linha tá bem aqui, ó. Aí eu vou chegar até esse cantinho. Se vocês quiserem, depois que sair do disco de desbaste, vir para lima direto, pode vir. Mas se você passar pela roda flap, vai te poupar muito trabalho aqui nessa parte, tá certo? Eu vou concluir aqui mais um pouco e já mostro para vocês, tá certo? Então, amigos, agora nós já chegamos bem próximo do que a gente queria lá na lima, né, dos 4 lados. O que eu vou fazer? Voltei aqui pro disco flap e agora eu vou fazer um adiantamento, né, para a coisa não se estender muito, né? Vamos lá. Mantendo todo o cuidado do mundo. Mantendo todo o cuidado do mundo, igual eu já falei. E vamos ligar a máquina. Olha como tá ficando, amigos. E eu já tô aproveitando e dando uma baulada aqui, ó, tá vendo? Aqui no canto do disco flap. Tá certo? Agora eu vou fazer todos os lados, tá? Já volto para mostrar para vocês. Olha, amigos, como que tá ficando, ó. O bom do disco flap é que ele já vai dando uma limpada, né, ó. Certo? Agora eu vou fazer uma pausa e vou fazer todos os lados. Já volto para mostrar. Amigos, eu saí lá da roda PG, né? E tá andando, ó. Agora eu vou colocar aqui na bancada, fazer um trabalho de lixa manual antes de... Só para consertar aqui essa região. Essa região aqui tá
torta, enfim. Agora eu vou consertar essa região e depois eu vou diminuir aqui essa espessura para ela ficar nessa mesma espessura que a gente fez no desbaste na lima, para que a guarda entre sem nenhum problema, tá bom? Vou fazer aqui, vou prender. Agora com uma lixinha aqui, essa aqui é uma lixa 100, uma lixa de ferro, uma lima. Vou consertar aqui, ó, essa região aqui, para ficar o mais idêntico possível, tá bom? Mais uma pausa. Então, amigos, olha, já vou para mais de 1h30 aqui, ó, só desse lado. Então, tipo, não desanima não. Aqui o negócio é bruto. Fazer com poucas ferramentas, você faz, mas requer muita paciência e muita dedicação. Que eu acredito que todo mundo que está começando tem isso, né? Que quer começar, enfim. Mas é isso aí, ó, tá ficando bacana. Tô preservando aqui a coluna aqui da faca, desse punhal, na verdade, né? Já tô amenizando a quantidade de riscos para a fase final depois da têmpera eu sofrer menos, né? Falta pouca coisa aqui para ficar bacana. Vou mostrar para vocês como que tá ficando. 1h30 e a lâmina nem foi temperada, então tipo, o aço ainda tá mole. Vou continuar, vou dar mais uma pausa, né? Porque agora nessa parte manual, com as lixa de ferro, é onde nós vamos consertando as falhas que a gente não conseguiu vencer ali na esmerilhadeira, na roda de desbaste, na roda flap, enfim. Agora aqui é na parte manual que nós vamos dar o tchan na faca, né? Que faz ela ficar bonita, né? Melhor, o punhal fica bonito. Vou pausar e vou continuar. Ah, um detalhe que eu não falei, ó. Essa parte aqui que eu consegui arredondar é uma chapinha de ferro, né? Com uma base de EVA e mais a lixa aqui, ó. Né? Porque ela vem aqui, ó, e ela vai trombando e vai fazendo essa curva. Mas vocês podem fazer com uma lima meia cana também, enfim. Ou fazer quadrado, mas o quadrado aqui dá mais trabalho depois para tirar os riscos. Então eu tô fazendo a minha arredondada, tá bom? É por um motivo de facilidade depois. Continuando aqui, amigos, olha, eu não devo ter mencionado corretamente, ó. Tem várias opções. Eu fiz daquele jeito, lixa, uma base de aço com um EVA em cima e uma lixa. Mas também vocês podem usar uma lima meia cana, sabe, para comer desse jeito aqui, ó. Também dá bastante certo. São só ideias, né? Eu já testei todas na minha vida aí. Enfim, e acredito que deva existir mais ideias que vão surgir para frente. Então essa é mais uma ideia. O que eu vou fazer? Olá, amigos, então eu esperei escurecer para poder fazer a têmpera daquela nossa lâmina. Ela já está toda aqui já acertada, os perfis, né, que eu fiz na lixa manual, com lima, enfim, com tudo que eu pude usar. Eu esperei escurecer porque o vermelho cereja, que é a cor que nós queremos na hora da têmpera, só se consegue ver no escuro. Até para visualizar eu tenho que afastar da forja, com tudo apagado, porque senão a própria luz da forja me atrapalha. Tá certo, amigos? Então eu vou posicionar a câmera ali na forja. Eu uso óleo diesel mesmo para fazer a têmpera, só óleo diesel. Eu vou dar uma pré-aquecida no óleo diesel, né, com uma outra lâmina que eu tenho aí, que é uma lâmina de sacrifício que não deu certo. Eu esquento, coloco no óleo diesel atinge uma temperatura legal, aí eu vou para a têmpera com a nossa lâmina aqui. Vou fazer uma pausa e vou posicionar a câmera ali na forja. Então, amigos, ó, essa aqui é a minha lâmina de sacrifício.
Poderia ser qualquer pedaço de ferro, é que ela foi uma faca que não deu certo, então ela virou minha lâmina de sacrifício. Eu vou aquecer a mesma, vou colocar aqui no meu tambor de óleo diesel que está aqui do lado, aquecer o óleo diesel, aí depois eu vou para a têmpera com a minha lâmina aqui, ó. Eu vou aquecer primeiramente essa parte aqui que é mais grossa, né? Então para isso eu vou usar aqui a minha tenaz improvisada, né? Eu vou passar quase toda ela para lá, ó. A minha forja, ela é vazada. Tem um vídeo dessa minha forja no canal, né? Eu passo aqui, ó. Aí quando esse lado aqui já tiver com uma coloração bacana, né? Aí eu volto aqui para dentro da forja a ponta, aqueço a ponta e mergulho no diesel. E o importante, amigos, é mergulhar em linha reta, né? O mais reto possível, porque senão, se eu entrar com ela torta no óleo diesel, eu vou empenar ela. Então vamos lá. Aquecida, agora vamos para a lâmina da têmpera mesmo. Vamos diminuir um pouco aqui a pressão do gás. A ponta ali saindo.
fidedigna, mas ela já está vermelho cereja. Vou introduzir ela algumas vezes, eu vou observar ela fora da forja, porque a luz da forja atrapalha. Ela já está vermelho cereja, mas eu vou... O vermelho cereja, amigos, normalmente o vermelho cereja não faz pegar fogo diesel. O que faz pegar fogo é quando a gente ultrapassou um pouco o ponto de têmpera do aço, né? Que ele tá amarelo, né? Enfim. Está aqui a nossa lâmina temperada, né? Agora vamos pro revenimento, a próxima fase. Olha que bacana. Você vê que a carepa está até se soltando. Isso acontece quando a têmpera foi bem sucedida. Mas não é só isso que prova que a têmpera foi bem sucedida, né? O ideal é pegar uma lima, enfim. Ó. Aqui, ó. Ó. E põe força. Não mintam para vocês, né? Fingir que a sua faca pegou têmpera. Não. Mete a lima com vontade, ó. Né? Não adianta você ficar mentindo, passando a lima só no truque. Não. Mete a lima. Se comeu é porque não ficou bom. Faz de novo. Perfeito, amigos? Então é isso. Agora eu vou esperar um tempo e vou botar pro revenimento, tá certo? E daqui a pouco eu volto com a sequência do vídeo. Olá, amigos, voltei aqui com a continuação do nosso vídeo da nossa adaga, ou punhal, enfim. Aí, ó, revenida, né? Ficou com aquele palha, aquele tom palha aqui na lâmina, né? Vocês podem perceber. O que eu vou fazer agora? Ela tá bem grossa aqui, né? Que eu deixei para poder, na hora de fazer a têmpera, não empenar. Agora eu vou fazer o desbaste para chegar mais próximo do ideal do fio. Aí depois o fio eu vou fazer em uma pedra. Perfeito? Tá aqui, ó. Eu vou diminuir. Vou voltar para minha esmerilhadeira. Uma pausa e vou posicionar aqui. Aqui, ó, a esmerilhadeira já posicionada na minha morsa. Um disco flap assim, ó. Tá colocado também aqui, ó. Vai ser no disco flap agora. O que eu vou fazer, ó? Para diminuir essa espessura aqui, ó. E para ser mais fácil, ó, eu vou começar desse ponto aqui, tomando cuidado para não invadir esse espaço. Perfeito, amigos? Eu vou começar daqui para cá, ó. E eu vou passar assim, ó. Eu vou passar assim, aí eu vou girar ela assim, assim. Aí depois eu inverto. Eu vou passar assim, 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 até fazer todos os lados. Aí depois eu inverto. Assim, assim. Perfeito? Vamos lá. Agora valendo.
Tá certo, amigos, ó. E aí vai ficando tudo por igual. Você vai, por estar fazendo nessa rotação sincronizada e depois voltando, então vai ficando tudo igual. Você chega na espessura sem grande sofrimento. Eu vou fazer uma pausa aqui e vou fazer, depois eu volto para mostrar, tá certo, amigos? Então, amigos, olha, cheguei aqui já bem próximo já aqui do que eu queria, tá vendo? O que eu vou fazer agora? Eu vou diminuir o diâmetro. Eu tenho que fazer esse calo, sumir com esse calo aqui, né, com essa sobra, fazer ficar desse tamanho aqui, ó, tá bom? Que foi feito lá naquele guia de lima improvisado, perfeito, amigos? É isso que eu vou fazer agora, então. Vou fazer mais uma pausa. Nessa fase aqui, ó, eu vou passar a esmerilhadeira na peça, tá? Eu vou usar um disco de desbaste. Eu vou tirar o disco flap e vou usar esse disco de desbaste aqui, ó. Mais uma pausa. Aqui, ó. Vai ser assim, ó. Vou fazer uma pausa e já volto para mostrar como ficou. Então, amigos, olha. Aqui, ó. Reduzir aqui o calombo. Agora o que eu vou fazer? Eu vou prender a minha lâmina aqui na bancada e vou para a lixa manual para acertar a espinha aqui da nossa adaga, do nosso punhal, né? E para tirar todos os riscos. Aí depois eu vou para a parte da guarda. Eu vou fazer essa parte primeiro agora, tá bom? Vou fazer uma pausa aqui e vou posicionar. Ó, eu vou começar aqui com a lixa de ferro, uma lixa 100. Perfeito? Vou usar uma lima triangular aqui, ó. Vou prender e vou... Qual que é a ideia? É tirar os riscos e manter a espinha dorsal, né? Essa nossa espinha aqui no meio das duas faces das lâminas, dos dois lados iguais, tá? O mais perto do igual que vocês conseguirem chegar, tá certo, gente? Perfeito? Eu vou parar, né? É um processo manual agora, é aquilo que vocês já viram vários vídeos por aí, tirando o risco. Paciência, isso aqui pode levar de 2 a 3 horas. Então eu vou fazer uma pausa, vou continuar e depois eu volto para mostrar. Primeiro eu vou fazer esse lado, depois esse lado, aí eu vou inverter. Eu vou começar na lixa 100 e vou chegar até a 600, tá certo? Da 320 para frente vai ser lixa d'água, tá certo? Então uma pausa aqui. Então, amigos, olha, eu tô aqui na lixa 100. Eu já tirei todos aqueles riscos deixados pela nossa lima e esmerilhadeira. Agora eu tô aqui, ó, fazendo esses cantinhos aqui. Eu deixo, ó, bater aqui, ó, que é para poder ir arredondando essa quina, que é o que eu quero, né? Se vocês quiserem outro tipo de acabamento, aí não pode deixar bater assim, igual eu tô deixando, ó. Que já vou arredondando, ó, os dois lados iguais, ó. Aí depois eu vou aqui para a lixa 120, 150, enfim, aqui tiver, né, nesses valores aí, 180, 220, 320, 400, 600. Eu vou fazer essa lâmina acetinada, tá bom, amigos? Ainda falta o outro lado, né? Mas eu já tô terminando aqui, ó. Mais um pouco de tempo aqui. Já vou matar esses últimos riscos aqui. Mais uma pausa. Então, amigos, agora eu vou pegar a minha lixa de ferro aqui, ó, grão 220, e vou tirar os riscos tô tirando os riscos, na verdade, da lixa 150, né, ó. Que na verdade eu tô nesse movimento aqui, ó. Né, ó. O que eu vou fazer agora? Vou pegar a lixa 320, eu já tinha usado aqui a 220, agora eu vou para 320.
320, tá aqui, ó. 320. Também uma lixa de ferro, né? E simbora. Aqui, ó. Qual que é a ideia aqui? Só recapitulando. Da 320 eu vou para 400 lixa d'água. Essa aqui, ó. Depois eu vou para 600 também lixa d'água. Depois eu volto para 400 para acetinar. Vou fazer uma pausa aqui para eu poder tirar todos os riscos aqui da 220. Aí eu vou para 400. Quando eu for acetinar eu volto. Voltei aqui, ó. Então eu fui até 600. Agora eu vou para 400 para acetinar. Acetinado eu faço dessa maneira. Eu venho até o final e puxo. Tentando manter uma linha reta. Para que todos os riscos fiquem na mesma direção de uma forma harmoniosa. Perfeito, amigos? Isso aqui eu vou fazer em média 100 vezes. Por que 100 vezes? Porque foi um número que eu fiz e achei que ficou legal. Mas é claro que isso não é um padrão, né? Vocês também poderão descobrir qual é o número de vezes que passando vai ficar melhor para vocês. Eu vou fazer uma pausa e volto para mostrar como é que ficou o acetinado, tá certo? Então, amigos, olha. Agora eu vou para a parte da guarda, né? A guarda vai encaixado aqui nesse espaço que eu deixei, né? Aqui na região do ricaço, né? Ó. Eu cortei essa chapa, eu tô usando um aço 5160 também porque eu não tinha outro, né? Mas o ideal é que se faça essa parte com aço 1045, que é um aço mais fácil de trabalhar por ter menos carbono, enfim. É mais tranquilo o manuseio dele. Mas enfim, a gente já está acostumado a trabalhar com esse, é o que eu tenho, então é o que eu vou usar. Tá certo? Mas se vocês tiverem outro aço, pode usar sem problemas nenhum. Que é só uma guarda, né? A minha lâmina, ela tem aqui, ó, 4,2 centímetros. Desse lado até esse lado. Essa minha chapinha aqui tem 8,4. Tá certo? Então ela vai ficar aqui assim, ó. Perfeito? E essa largura eu deixei com 2,5. A minha ideia é chegar próximo do 2,3 ou até mesmo 2. Eu deixei com 2,5 para ter margem para trabalhar se eu errar em alguma parte do processo. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma marcação central aqui no meio, na qual eu vou fazer aqueles furos passantes para que essa guarda passe e se ancore aqui, tá bom, amigos? Então é o que eu vou fazer, eu vou posicionar o material, né? Vou achar o meio disso aqui, o meio dessa outra parte e vou fazer o furo, tá certo? Então mais uma pausa. Aqui, amigos, olha como ficou. Então é nessa linha aqui que eu vou fazer as marcações para fazer os furos, tá certo? Tenho aqui uma punção aqui que eu fiz com uma broca que não deu mais certo, que ela quebrou. Eu vou fazer alguns furinhos aqui para marcar e vou para a furadeira. Mais uma pausa. Voltei aqui, ó. Então, amigos, eu peguei essa broca, é uma broca de 3 milímetros. Fiz 3 furos aqui, ó. Melhor, vou mostrar pro lado de cá. Fiz 3 furos. Enfim, só relembrando, para furar ferro, aço, enfim, não pode de uma vez você queima a broca não fura, é velocidade baixa. Então se você tiver com a furadeira manual, você solta, ela vai comer um pouco, aí você porque se você segurar o botão, ela vai chegar na velocidade máxima, vai patinar em cima do metal e vai queimar a broca. Aí se vocês não souberem afiar a broca, vão perder a broca. Então a melhor técnica é com furadeira manual. Dá uma apertada, quando ela está atingindo aquela velocidade você solta o dedo, aí ela diminui, você faz de novo e vai comendo aos poucos. Aí depois eu peguei e passei uma broca de 4 dentro desses furos, ó. Aqui, ó.
tá certo? Por quê? Porque esse meu diâmetro melhor aqui, ó, tem 4,3, 4,4, dependendo da região que ele está aqui de diâmetro. Então eu passei uma broca 4, agora com uma lima agulha eu vou juntar todos esses furos aqui, ó, e aí eu vou gastar para que ela encaixe perfeito aqui no ombro do ricaço, tá certo? Então agora eu vou colocar ali na minha amorça e com a lima agulha eu vou fazer esse desbaste. Vou parar mais uma vez. Eu sempre fico falando, vou parar mais uma vez, o pessoal até reclama, mas eu vou achar um outro jeito de fazer isso sem ficar falando, tá certo, amigos? Olha, são essas limas aqui, ó. Limas agulhas, aí elas têm todos os formatos, ó. Eu tenho várias aqui, ó. Não. Quando vocês acharem promoções, vão comprando, nunca é demais ter essas limas. Mesmo porque elas são frágeis, é fácil de quebrar, sabe? Então é bom sempre ter. Agora a pegada aqui é essa, ó. Vou colocar aqui no buraco e parar de uma forma melhor aqui. Basicamente é isso que eu vou fazer, amigos. Eu vou fazer uma pausa e depois eu volto para mostrar. Olha, amigos, eu já estou quase vencendo aqui o primeiro furo, juntando ele com o segundo, ó. Aqui é um jogo de paciência, amigos. Não adianta ficar com pressa, porque se ficar torto aqui, vocês vão ter problema na outra fase. Então, o ideal é vir com muita paciência, olha. Eu já venci aqui o primeiro obstáculo. Agora eu vou só juntar com esse outro, aproximar esse furo até essa linha aqui que já está marcada e depois expandir um pouco para os lados, tá certo? Vou seguir aqui. Mais uma pausa. Agora vou usar essa lima aqui, uma lima chata, fina também. Vem nesses kits de lima agulha. E eu vou consertar a marca que a broca deixou, né? E vou deixar chegar o mais próximo de um retangular. Tomando cuidado, amigos, para não avançar muito nem para lá e nem para cá, porque senão vai ficar uma folga e vai aparecer e fica feio. Perfeito? Então eu vou continuar aqui com essa lima agora. Aqui, amigos, olha, eu estou usando ainda essa lima porque agora o que eu estou fazendo? Eu estou expandindo, né? Para cá e para cá. E eu vou testando, ó, né? Eu vou testando porque a minha ideia é deixar isso o mais retificado possível. Tá certo? Então, esse é o caminho. Vai passando a lima, vai testando. Não vai na pressa, que aí vocês vão comer mais do que devia e não tem como devolver o material de onde você tirou. Ou você coloca dessa forma que não vai estar tão bacana, ou faz outro. Então, mais uma pausa. Então, olha aqui, amigos, ó. Consegui acabar o furo. Aqui está a nossa quase guarda, que agora nós vamos para a parte de fazer o acabamento, né? Abaular aqui as extremidades aqui, tá certo, amigos? Enfim, mais uma pausa e vou posicionar a esmerilhadeira aqui na morsa para mostrar como é que eu faço isso. Então, amigos, olha, eu fiz duas marcas seguindo aqui a nossa canaleta, tá certo? O que eu vou fazer? Vou fazer um arredondamento aqui e outro arredondamento aqui. Esse arredondamento vai partir mais ou menos dessa linha aqui. É meio empírico as medidas. Aí eu vou inverter, né? E vou fazer esse arredondamento. A minha marcação, na verdade, a linha tá grossa porque o meu pincel tava um pouco velho. Mas a ideia é vir pela linha de dentro, tá? Não é essa linha grossa por fora não, é na de dentro. Então você vai fazer um acabamento aqui assim, ó. Tá certo, amigos? O que eu vou usar nessa fase? O nosso velho disco de desbaste e em alguns momentos talvez uma roda flap.
certo? Eu vou posicionar tudo isso aqui na minha morsa. Eu uso aqui, ó, 2 talinhas de madeira com EVA para não ferir a esmerilhadeira, tá certo? Ó, eu vou baixar aqui o trem aqui para vocês verem, tá certo? Ó. Aqui, ó. Ó, vou colocar aqui a esmerilhadeira, uma talinha aqui dentro, né, com EVA. Porque se você apertar a morsa direto na esmerilhadeira, né, vai matar a esmerilhadeira, vai fazer um estrago. Aqui eu vou posicionar aqui de uma forma que dá para vocês verem o que eu vou estar fazendo para poder fazer igual. Vamos ver aqui, ó. Vou tocar aqui. Eu acho que isso vai ser legal. Vou parar. Então, amigos, olha como que vai ser, ó. O disco vai estar girando e eu vou comendo assim, ó. Vamos pôr para girar para vocês verem na prática.
Aqui, amigos, olha como é que tá ficando. Esse processo é lento, tá? Tem que ir com muito cuidado e carinho pro negócio, para você não comer mais do que devia. Vou fazer uma pausa para não ficar mais longo do que já tá esse vídeo. Olha, amigos, como que tá ficando, ó. É uma forma mais fácil de fazer esse tipo de acabamento. É mais rápido, eu diria. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o lado de cá agora, tá certo? Seguindo o mesmo conceito, tá? Depois a gente vai tirar os riscos, enfim, polir essa peça. Mais uma pausa. Aqui, amigos, olha, eu tirei a minha roda meu disco de desbaste. Coloquei um disco flap aqui, ó. Tá certo? Como que tá o formato? Agora eu vou dar uma melhorada aqui nesses cantos aqui, ó. Ó. Tá assim, ó. Vou dar uma passada para vocês verem. O bom, a gente está passando esse disco flap, que ele é, acho que é grão 180, se eu não estou equivocado. Ele já vai dando uma limpada nos riscos deixados por esse outro disco de desbaste aqui, ó. E é um método fácil e rápido, eu diria. É só fazer as medidas certas, né? As linhas corretas, acertar o centro aqui na hora que... É só ter paciência na hora que estiver medindo para fazer o furo e ir com muita calma na lima, que depois essa parte do desbaste aqui fica muito prático. E se vocês tiverem uma lixadeira de cinta, é ir lá na lixadeira de cinta, da mesma forma que eu estou passando aqui, é que a ideia é usar essa ferramenta, tá certo, amigos? Enfim, o que eu vou fazer agora? Eu vou acabar aqui passando mais, né, meu disco flap aqui, ó, para poder aliviar a quantidade de riscos. Vou tirar todas essa carepa aqui na lixa manual. Vou prender aqui na minha morsa e vou lixar normalmente. Vou lixar aqui também, né? E vou deixar isso acetinado. Tá certo, amigos? Eu já volto com essa peça pronta. Então agora a técnica é essa. É eu passar mais um pouco aqui no meu disco flap, prender e tirar as marcas. Vou fazer mais uma pausa. Aqui, amigos, olha. A minha guarda já está presa aqui na morsa. Agora uma lixa, vou começar com uma lixa de ferro, grão 100, perfeito? E paciência agora é o jogo da paciência. Vou prender mais um pouco que tá meio frouxo, ó. É isso aí agora. Tá vendo, amigos, ó? Esse é o trabalho, vou fazer desse lado, fazer dos lados, fazer do lado de lá, enfim. Depois eu vou para a lixa 150, 220, 320, 400, 600 e volto para 400 para fazer o acetinado, perfeito? Volto no final para mostrar como é que ficou. Aqui, ó, como que tá ficando, ó. Já dei uma polida. O que vai ter que ir aqui agora? Aqui vai um anel que antecede o cabo de madeira. Eu vou desenhar o cabo de madeira, vou mostrar para vocês como é que faz. Bolei um molde aí, porque eu tenho meus moldes de cabo aqui, mas vocês estão cada um na sua oficina, na sua casa, então eu bolei um molde aí para vocês estarem copiando, né? Enfim. E aí depois que bolarmos o cabo, faremos esse botão. Um botão aqui, ele vai um botão do mesmo material,
né? Que sobrou enfim, de fazer essa guarda. Aí depois desse botão inicia-se o cabo de madeira. Vou fazer uma pausa. Posicionei aqui os materiais, meus amigos, ó. Peguei essa madeira aqui, ó, é uma madeira de moída catiara que eu ganhei de um amigo meu, Geraldo, cuteleiro também, parceiraço, mandou lá de Rondônia, a cidade dele, se eu não estou equivocado. Aí ele me mandou aí umas 30 talas dessa. Eu vou usar essa madeira para fazer o cabo do nosso punhal, enfim, nossa adaga. Então, qual que é o desenho de um cabo de um punhal? É mais ou menos o desenho de um cabo de um pincel. O que eu vou fazer então? Eu vou usar isso aqui, amigos, para vocês poderem ter uma referência em casa, tá certo? Eu vou desenhar aqui na madeira e vou já mostrar para vocês, espera aí. Eu fiz essa marquinha aqui que eu vou tirar, ó, porque tá fora do desnível. Vou colocar o meu cabo do meu pincel aqui, ó, exatamente aqui, ó, no meio. Vou pegar um lápis e ó, como que ficou, amigos? Perfeito, cabo de um punhal. Agora eu vou desbastar aqui em volta, né? Vou usar serra, enfim, dá para usar esmerilhadeira com disco flap aqui nessas entranhas aqui, ó. Perfeito? Aí depois eu vou furar, tá certo? Vou fazer mais uma pausa. Aqui, ó, já separei ele. Agora eu vou para os contornos aqui, ó. Olha, vou ter aqui para minha esmerilhadeira, disco flap. Eu tenho um desenho aqui, eu vou contornar esse desenho, tá? Vocês podem fazer com serrinha, crosna, tudo que vocês tiverem de ferramenta, tá? Eu vou dar uma acelerada aqui, porque... Dá uma olhada, ó. Aí com calma, aí seguindo o desenho. Depois nós vamos para a lixa manual, mas a princípio isso aqui é só para ganhar tempo. Mas você podia fazer muito bem com uma grosna, enfim. Então, amigos, olha aqui, ó, como ficou o nosso cabo. Vou mostrar aqui no pincel. Aqui, ó, para vocês verem que não tô com conversa mole, ó. Aqui, ó. Tá certo? Ficou assim, ó. Agora eu vou mostrar a configuração da nossa lâmina. Aqui, ó. Vai ficar bacana. O que eu vou fazer agora? Vou fazer um furo central aqui, né? Vou achar o meio disso, vou fazer uma linha, um X, né? Aqui, ó. E o meio desse X é o centro. Vou furar, enfim. Vou voltar e já vou mostrar pra vocês. Mas agora o próximo passo é isso. Aí, amigos, olha. Fiz um X, agora eu vou furar aqui no meio. Exatamente aqui no meio. Mais uma pausa. Aqui, amigos. Fiz um furo, agora eu vou aumentar ele nessa direção aqui, ó. Que ainda não é o que eu quero, né? Eu vou aumentar ele para cima e para baixo e esse cabo vai entrar aqui dentro. Eu já vou mostrar aquela parte de fazer o botão que eu falei aqui de metal. Tá aqui, ó. Aumentei o furo. Agora eu vou dar uma arredondada aqui nessas quinas aqui, ó. Vou prender aqui na minha
na minha morsa, nessa câmera de uma forma melhor. Um resto de lixa de cinta, eu vou só aqui assim. Ó. Pegar aqui um pedaço mais fino para poder conseguir fazer esse contorno aqui, ó. Aqui, ó, já deu uma matada aqui nas quinas, tá vendo, pessoal? Agora eu vou inverter aqui, ó. Fazer do lado de cá. Inverter aqui. Essa. E repetir o mesmo processo. Fazer uma pausa. E amigos, olha como que tá ficando. Agora eu vou fazer essa parte aqui de trás. Mais uma pausa. Nessa parte aqui, amigos, eu vou fazer um truque aqui, ó, que não tá dando muito certo. Eu achei um tubo aqui que eu tenho aqui de que tá mais ou menos a bitola. E agora vai ser mais fácil eu lixar aqui. Ó. Suquinho de laranja? Perfeito, amigos, ó. Mais fácil agora, né? Voltei aqui, amigos. Aqui é onde é a minha oficina, todo mundo vem me oferecer alguma coisa. Já vieram me oferecer suco, tudo. Aí eles não sabem que eu tô gravando, eu tenho que parar o negócio aqui. Ó. Aqui, ó. Tudo manual, gente, ó. Tudo coisa que dá pra vocês fazerem sem sofrimento, ó. Tudo bem, né? Ainda vou lixar isso aqui, vou deixar num grau de polimento top, né? Aqui, ó. Agora vou inverter pra cá, ó. E já era. Vou parar aqui para não ficar longo. Então, ó, já tá tudo feito, todos os lados aqui, ó, ovalados, né, ó, para ficar uma pega boa na mão, ó. O que que eu vou fazer agora? Peguei uma lixa de madeira aqui, mas pode ser lixa de ferro, grão 100. E vou... Já tô caminhando pro polimento, né? Vou começar aqui na 100. E aí vou subir na numeração. E automaticamente, quando sobe a numeração, diminui a granulação, tá certo, amigos?
Isso é um jogo de paciência agora, né? Aí às vezes os cuteleiros aí novatos me perguntam, ah, não tem outro jeito de fazer isso mais rápido? Tem na lixadeira, mas nunca vai ficar tão bom como se fizesse na mão. Na mão é a cereja do bolo. Fazendo na mão sempre vai ficar bem feito, amigos. Mais uma pausa. Aqui, ó. Já fiz quase todos, já fiz todos os lados, ó. Como tá ficando, galera? Tá ficando bem bacana. Essa madeira é uma madeira muito bonita. Aqui ó, é aquilo que eu sempre falo, é paciência, né, nessa parte aqui. Aí, amigos, como ficou? Ficou bacana, né? Pega boa. Enfim, mais uma pausa. Então, o que eu vou fazer agora? Eu peguei uma outra chapa, a mesma que eu fiz a guarda. Eu vou fazer um furo central no meio para eu colocar. Ele vai ser um botão para entre a nossa guarda e o nosso cabo. Perfeito? Então o que eu vou fazer aqui? Um furo aqui no meio, que vai por onde a espiga irá passar. Então eu vou fazer esse furo e já volto para mostrar. Então olha, você coloca a guarda, depois você coloca a chapinha que vocês vão fazer o anel, ó. Fiz um furo passante. Esse furo passante não tem que seguir muitos critérios não. O que eu vou fazer agora? Eu vou riscar em volta do meu cabo. É isso que vai ter que acontecer agora aqui, ó. Vou fazer uma pausa. Eu vou riscar aqui, ó. E eu vou seguir esse contorno que eu fiz de lápis aqui, ó. Ah, um detalhe. Eu vou seguir esse contorno na minha esmerilhadeira. Vou ligar minha esmerilhadeira aqui e vou fazer igual eu fiz essa guarda, tá certo, amigos? Mais uma pausa. Aí, amigos, ó, o anel, né? A nossa guarda. Aí o anel vai aqui, ó. O cabo vai aqui. Tá meio tudo solto, mas eu vou mostrar pra vocês, ó. E agora eu vou fazer mais uma modificação aqui para que tudo se encaixe de forma harmoniosa, né? Para que na hora que a gente for aplicar a cola, tudo faça, se encaixe e fique na posição adequada, né? Sem folga, sem estar torto, enfim. Mas ficou bacana, né? Não é um tipo de faca que eu costumo fazer habitualmente, mas enfim. Por ter feito numa esmerilhadeira até que ficou legal. Que não, assim, se gasta um bom tempo para fazer, né? Porque se a gente for para lixadeira de cinta, é bem provável que a gente gaste, se a gente gastou tipo 8 horas, vai se gastar 2 horas e meia, 3 horas das 8. Enfim, mais uma pausa. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer 2 furos aqui, ó. Eu tenho uma broca aqui de 3 milímetros. Eu vou fazer 2 furinhos aqui, ó. Eu vou tirar, né, e vou fazer os furos. Já volto para mostrar. Olha o que eu fiz aqui, amigos, ó. Fiz 2 furinhos aqui, ó. Agora eu vou dar uma gotinha de Super Bonder aqui, ó. E vou lá para minha furadeira e vou fazer esses 2 furos nessa minha guarda também. Mas eles não vão transpassar a guarda, eles só vão entrar um pouquinho, tá bom? Então olha, meus amigos, como é que eu fiz, ó. Eu fiz os 2 furinhos aqui que eu falei, ó, mas eles não passaram, tá vendo? Só uma sujeira. Esse aqui, os furos foram passantes, ó. E esse aqui tem os 2 furos, tudo na mesma configuração. Então como que ficou o trem? Agora eu vou pegar
E vou prender 2 pininhos aqui, ó. São esses pininhos que eu já até cortei aqui, ó. Um pininho de latão mesmo. Então eu vou pôr uma gotinha de Super Bonder e vou colar ele aqui, ó, nesse furo. Eu já volto para mostrar como ficou. Olha como ficou aqui, ó. Então, olha. Coloquei já a guarda, né? Agora eu venho aqui, ó. E encaixo o meu botão aqui, ó. E os pininhos estão aqui, ó. Eu também fiz 2 furinhos aqui, ó. Tudo na mesma sequência. Aí eu vim aqui, ó, com o meu cabo, né? Ó. Não tem que dar errado, galera, ó. Tá vendo? Tudo conectado e travado, ó. Tá certo? Por conta desses guias que eu bolei aqui, ó. Tá vendo? Aí não tem como o cabo ficar torto, fica tudo alinhado. Agora eu vou preparar a cola, né? Vou usar o Araldite, enfim, aquelas colas bicomponente. Eu uso de uma marca aí da Redilize. Comecei comprando porque era barato, mas já nem é mais tão barato assim, né? Inclusive, se alguém souber de uma outra marca aí mais em conta, pode me mandar lá no canal lá do YouTube que eu agradeço. Beleza, amigos? Como eu falei, eu não faço propaganda de ninguém. Eu sempre tento passar produtos baratos, formas fáceis de fabricar as lâminas. Essa é a minha ideia aqui. Então, se alguém tiver algum toque de alguma cola mais em conta, eu agradeço. Agora eu vou colar. Daqui a pouco eu volto para mostrar. Ainda vou passar aqui, né? Vou passar um óleo, depois eu vou passar uma cera de abelha que eu preparei com óleo mineral, né? Pego um pouco de cera de abelha, coloco em banho-maria, põe óleo mineral, vira uma pasta, né? Ela sela a madeira, né? Então, enfim, vou colar, vou esperar secar, depois eu volto para mostrar o colado já com o cabo já passado a cera, o óleo mineral, tá certo, amigos? Depois o fio eu vou fazer numa pedra, né? Eu faço na pedra, mas cada um pode fazer o fio aonde está acostumado, enfim, com as ferramentas que tiverem. Eu tenho vídeo nesse canal ensinando a afiar faca, né? Então é só ir lá naquele vídeo e ver como é que eu faço, né? Tá certo? Então agora é isso. O sistema que vai se encaixar eu já mostrei, né? Por conta desses guias aqui que eu coloquei para facilitar. A ancoragem ficou bacana, né? Ficou perfeita, né? Tá certo? Mais uma pausa. E volto agora na parte final. Então, amigos, olha lá. Ficou pronta, já secou a cola. Dá uma olhada na nossa adaga aqui, ó, como que ficou bacana. Adaga, punhal, enfim. Nossa madeira aqui, que legal. Passei um óleo mineral, depois eu passei a cera de abelha que eu preparei, né? Olha, é legal tentar manter essa coluna central aqui, ó. Mas se não conseguir, gente, também não é o fim do mundo, tá certo? Se for a primeira que vocês estiverem fazendo e não conseguir, também não se desespera. Fala, não, pô, mas deixa ficar abaulado. O importante é treinar, é fazer e ir pegando o jeito com as ferramentas. Espero ter ajudado a todos, certo, amigos? Fiz com muito carinho aí, dedicação. A guarda ficou bacana também, né? Esse sistema que eu coloquei dos pinos para encaixar tudo é um sistema bem legal porque fica tudo alinhadinho, tá certo, amigos? Então, espero que todos tenham gostado. Se gostaram, deixem o like, se inscrevam no canal e fiquem todos com Deus e até o meu próximo vídeo.